Chegamos ao Salmo de número 66, é isso? Dando sequência aqui, nosso livro de Salmos. Hoje é o Salmo de número 66. Esse não é tão pequenininho, esses são 20 versículos, é um salmo pequeno, mas não é tão pequeno assim. O título dele é um cântico e salmo para o músico mor. Como nós vimos na semana passada, cântico e salmo, ele é um poema lírico, né? Ele servia tanto para ser cantado quanto falado. Então, alguns salmos são assim, né? Começamos na semana passada a sequência de 4 desses salmos, 65, 66, 67 e 68. Estes salmos são cânticos e salmo para o músico mor, que é o dirigente congregacional, né? Aquele responsável pelo louvor coletivo do povo de Israel. Muito bem, vamos ler o salmo, depois a gente vai analisar. Celebrai com júbilo a Deus todas as terras, cantai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, quão tremendo és tu nas tuas obras, pela grandeza do teu poder se submeterão a ti os teus inimigos. Todos os moradores da terra te adorarão e te cantarão o teu nome, Selá. Vinde e vede as obras de Deus, é tremendo nos seus feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, passaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Ele domina eternamente pelo seu poder. Os seus olhos estão sobre as nações, não se exaltem os rebeldes, Selá. Bendizei povos ao nosso Deus e fazei ouvir a voz do seu louvor, ao que sustenta com vida a nossa alma e não consente que sejam abalados os nossos pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste como se afina a prata, tu nos puseste na rede, afligiste os nossos lombos, fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças, passamos pelo fogo e pela água, mas nos trouxeste a um lugar espaçoso. Entrarei em tua causa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, os quais pronunciaram os meus lábios e falou a minha boca quando estava na angústia. Oferecer-te-ei holocaustos gordurosos com incenso de carneiros, oferecerei novilhos com cabritos, Selá. Vinde e ouvi todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que ele tem feito à minha alma. A ele clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua. Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas, na verdade, Deus me ouviu, atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Muito bem, irmãos, qual é o assunto do Salmo? São as obras do Senhor. Mas é interessante que, muitas vezes, o salmista ele fala das obras do Senhor na natureza, né? Deus é o que faz com que as montanhas tremam, faz com que os rios louvem, a natureza. Aqui ele vai falar das obras com os homens, né? Ele vai dizer assim, dos benefícios, dos livramentos, né? E ele termina com um testemunho pessoal, né, de bondade recebida. No final ele fala do testemunho dele. Vamos ver uma divisão aqui, ó, os versículos de 1 a 4, ele é um hino introdutório, convidando as nações para o louvor. Olha lá, celebrai com júbilo a Deus todas as terras, cantai a glória do seu nome, dizei a Deus quão tremendo és tu nas tuas obras, todos os moradores da terra te adorarão e te cantarão. É um hino introdutório, convocando as nações para o louvor. Os versículos de 8 a 12, o povo é afligido, mas o salmista confia no livramento, ele sabe que o livramento de Deus é certo. Olha só o que ele diz aqui, versículo de 5 a 7, ele convida a vir e ver as obras do Senhor, né? E aí ele faz uma menção especial, uma vermelho, está aqui, ó, vinde, veja as obras de Deus, é tremendo os seus feitos, converteu o mar em terra seca. Esse é um dos milagres mais significativos para o povo de Israel. A passagem pelo Mar Vermelho, quando o mar se abre, é um dos milagres mais significativos. Por quê? Porque ele se torna um paradigma, um modelo da salvação que nós encontramos em Cristo Jesus. O povo sai da escravidão para a liberdade, né? Da tristeza para a alegria, da dor para o júbilo, da morte para a vida. Então isso passa a ser um símbolo muito forte da salvação em Jesus Cristo. O povo vivia escravo, clamava, sofria, Deus abre o mar vermelho e o povo passa. Quando o faraó tenta passar, o mar fecha.
Então isso é muito marcante na vida do povo. E aí ele fala isso. Ele fala, venham e vejam as obras do Senhor. E ele faz menção a isso, que qualquer israelita sabe exatamente do que ele está falando. Converteu o mar em terra seca, domina eternamente pelo seu poder. Aí sim, nos versículos de 8 a 12, ele fala que o povo é afligido, mas o livramento do Senhor é certo. Ó. Bendizei, povos, ao nosso Deus, ao que sustenta com vida a nossa alma. Tu, ó Deus, nos provaste, tu nos puseste na rede, fizeste com que os homens cavalgassem, mas no final ele diz o quê? Mas nos trouxeste a um lugar espaçoso. Há um limite para o sofrimento que Deus permite ao seu povo. Vê que ele vai falando quantas coisas aconteceram. Tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste como se afina prata, nos puseste na rede, afligiste os lombos, fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Imagina isso, você deitado e os cavalos passando em cima da sua cabeça. É um retrato aqui bem forte de um sofrimento intenso, não é isso? Aí depois ele fala, passamos pelo fogo e pela água, mas nos trouxeste a um lugar espaçoso. Então ele sabe que o livramento do Senhor é certo. Nos versículos de 13 a 15, ele começa a falar em primeira pessoa. Olha que coisa interessante. Entrarei em tua casa com holocaustos, os quais pronunciaram os meus lábios, oferecer-te-ei holocaustos. Ele fala na primeira pessoa e ele confessa aquilo que ele deve ao Senhor. O salmista, ele vai se colocar como alguém que também é devedor ao Senhor de adoração. Ele está dizendo, venham, adorem ao Senhor, eu também vou adorar. Ele se coloca nessa posição. E nos versículos de 16 a 20, ele tem uma declaração veemente de louvor e é um testemunho pessoal. Olha só, vinde e ouvi todos os que temeis a Deus, eu contarei, a ele clamei, ele começa a falar. Por que eu vou fazer isso? Porque eu clamei e ele foi exaltado. Se eu atender à iniquidade, o Senhor não me ouvirá, mas ele ouviu. Bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração. Então está aí uma divisão. Na verdade, o salmista ele quer louvar ao Senhor pelas obras na vida do homem, não só agora na natureza. Existem muitos salmos que falam da natureza. Aqui ele fala daquilo que Deus faz na vida dos homens. Então tem algumas lições importantes aqui para a gente ver. Muito bem, versículos de 1 a 3. Celebrai com júbilo a Deus todas as terras, cantai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor, dizei a Deus, quão tremendo és tu nas tuas obras. Pela grandeza do teu poder, se submeterão a ti os teus inimigos. O temível de Deus no seu poder para com os homens. O poder de Deus é algo temível, ou é algo tremendo. E aí na semana passada, o Robertinho não vale que foi ele que respondeu, né? Na semana passada eu perguntei para os irmãos, o que é ser tremendo? Robertinho respondeu. O que ele respondeu aqui a semana passada? Isso mesmo, o que você está pensando. O que mais? Também. O que mais? Robertinho. Está vendo? O que é, quando fala que Deus é tremendo? É, quem falou? Pode falar alto. Faz aquilo que só Ele pode fazer. Muito bem, Angélica. Está vendo aí, Robertinho? Aprendeu, isso aí. Deus é tremendo. Ele faz aquilo que só Ele é capaz de fazer. Né? Por isso Ele causa tremor. Ele causa tremor. Tremor no sentido de reverência. Você vê que todos aqueles na Bíblia que tiveram uma visão, ainda que pequena, porque ninguém pode contemplar a glória de Deus na sua plenitude, todos aqueles que tiveram um vislumbre da glória de Deus, ficaram o quê? Aterrorizados, caíram, não é isso? Isaías, ele vê os serafins lá e tal, o que ele fala? Ai de mim, vou perecendo. Sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o Rei, Senhor dos Exércitos. Ezequiel, ele teve a visão dos querubins ali junto ao rio Quebar, quando ele estava lá com os exilados na Babilônia, foram os querubins e ele faz o quê? Ele cai prostrado. Não é isso? Manoá, quem é Manoá? Pai de Sansão, né? Quando o anjo aparece e fala, ele fala para a mulher, vamos morrer. Então todos aqueles que tinham algum vislumbre da glória de Deus ficavam o quê? Assustados. Por quê? Porque só Deus tem esse poder. Só Ele faz aquilo que ninguém pode fazer. Então Deus é tremendo. O temível de Deus no seu poder para com os homens. E aí esse temor
pode ser de duas formas. Para aqueles que amam a Deus, que conhecem a Deus, que são crentes, é um temor feliz, né? É um santo temor. Para aqueles que não conhecem a Deus, é um temor aterrorizante. No livro de Apocalipse fala, né, nas visões que João tem, quando Jesus voltar, os homens dirão o quê? Eles vão pedir às montanhas, caiam sobre nós para nos esconder da ira do Cordeiro. Quem pode subsistir a esta ira? Vai ser aterrorizante. O dia do Senhor será, ao mesmo tempo, maravilhoso para os crentes e aterrorizante para os ímpios. Então, o temível de Deus no seu poder para com os homens. A maneira como Deus lida com os homens, a maneira que Deus demonstra o seu poder, a sua autoridade, a sua soberania, o seu controle de todas as coisas, isto é tremendo. Versículo 4 diz assim: todos os moradores da terra te adorarão e te cantarão o teu nome. Todos, numericamente, porque a Bíblia diz que ao nome de Jesus se dobrará alguns joelhos, muitos joelhos, quase todos os joelhos, é isso? Então, numericamente, todos, coletivamente, porque juntos, os crentes louvarão juntos, os ímpios se lamentarão juntos. Essa é uma realidade dura, mas é disso que a Bíblia fala, né? E harmoniosamente, os crentes, ao mesmo tempo, em harmonia, adorarão ao Senhor. O que é harmonia? O que é harmonia? Eu não sou músico, né? Tirando o pessoal aqui da música, vocês também não são. Mas o que é harmonia? Quando a gente fala assim, nossa, está harmonioso. O que é isso? Suavemente? O que mais? Ajuda aí, Joel. Música tem melodia, sintonia e harmonia. É isso? Então vamos lá. O que é harmonia? Combinando, a junção das vozes. Não é isso? Canta em vozes lá, aí um quarteto, um conjunto, um coral, aí você junta as vozes, o baixo, o soprano, o contralto, o tenor, não é isso? E aí faz aquele som agradável. Isso é o quê? Harmonia. O louvor a Deus será assim. A Bíblia diz que nós temos que viver em harmonia uns com os outros. Aí Cristiane falou, combinando. Ou seja, com o mesmo objetivo, porque na volta de Jesus será exatamente assim. No céu não tem espaço para não gostei do jeito que o Cinelis olhou para mim. Não tem espaço para isso. No céu não tem aquele negócio de, não sei não, a Rani está esquisita comigo. Isso não cabe no céu. Então nós temos que começar a praticar aqui, porque todos no céu nós estamos sendo preparados para viver em harmonia. Por isso, tem o que aí logo no final do versículo 4? Selá. Selá é o quê? Pausa musical e pausa para reflexão. Selá é uma pausa para reflexão. Ele vem falando, olha só, todos os moradores da terra te adorarão, te cantarão o teu nome. Espera aí, deixa eu pensar nisso. Selá aqui equivale a, hoje em dia, escrever em caixa alta, em negrito, não é isso? Preste atenção, para pensar nisso. Este mundo não louva o Senhor como deve, mas verá um momento em que o fará. Nós, como crentes, não louvamos ao Senhor como deveríamos, mas chegará um momento em que o faremos. Isso é algo para se pensar. Para a gente pensar e procurar praticar isso na nossa vida. Ok? Depois do versículo 5, ele diz assim, vinde e veja as obras do Senhor, ou as obras de Deus. É tremendo, de novo, nos seus feitos para com os filhos dos homens. As obras de Deus, elas são um assunto para um estudo geral e para um estudo particular. O estudo geral, veja como Deus, mais uma vez, lida com a humanidade. E aí a gente vê na história
como Deus lidou até mesmo com os inimigos. Por exemplo, os irmãos de José vendem José para uma caravana de midianitas, os midianitas levam José para o Egito e lá ele vira escravo, não é isso? O que motivou os irmãos de José a vendê-lo para o Egito? Está pensando em falar inveja, não está? O que motivou os irmãos de José a vendê-lo para o Egito? Sabia que estavam pensando em falar isso. Inveja. Eles não gostavam do irmão. No final, depois que José já é o primeiro ministro do Egito, ele reencontra seus irmãos e tal, ele fala assim: não fiquem tristes, vocês intentaram o mal contra mim, mas foi Deus que me mandou para cá, não foram vocês. Para que Deus mandou José para lá? Para a salvação da família. Porque Deus já sabia que viria fome, Deus já sabia que ele precisava preservar. Preservou o quê? A linhagem do povo de Israel. Dessa linhagem vem quem? Jesus. Então veja, de maneira geral, como Deus lida com os homens. Até a maldade dos homens Deus usa em prol da sua glória. Os homens pensam que são os donos da história, mas não são. Agora, de forma particular, como Deus conduz a sua vida? Pensa na sua vida. Você, Marlon, como Deus tem cuidado de você ao longo da sua vida. Amanda, Dalva, Rebeca, olha para a sua vida, a sua história. Não importa se você já viveu muito, se você viveu pouco ainda, se você ainda é jovem, se você já é mais idoso. Pensa na sua história e como Deus tem cuidado de você. Deus te deu uma família, Deus te deu igreja, Deus te deu amigos, Deus conduziu você no seu trabalho, ao longo dos seus estudos, ao longo dos seus projetos. Por que você nasceu, quando nasceu, na família que nasceu? Eu, às vezes me pergunto isso, né? Por que eu nasci em 1968 e não nasci em 1715? Por que eu sou filho do Oswaldo e da Ruth e não nasci na família real da Inglaterra? Aí todo mundo acha legal. Mas por que eu nasci numa família de gente que trabalhava e não nasci filho de um traficante? Que faria a minha história ser totalmente diferente. Percebe isso? É o cuidado de Deus. Deus trouxe Manelov bonita lá do Haiti, não é? Não é tão pertinho assim. Nem o 613 passa lá, apesar das voltas que ele dá. Não é isso? Trouxe de lá. E aí eles vieram, casaram aqui, fizeram aquela festa, aquele pessoal, aquela comida estava maravilhosa. Agora vem um manelovinho aí, ou uma bonitinha, né? Uma bonitinha? Vem uma bonitinha, vem uma bonitinha. Olha como é que Deus cuida. Nasceram lá no Haiti, Deus tinha projetos, tinha propósitos, os trouxe para cá. Percebe isso? Quando você olha para a sua vida, para a sua história, que pode ter sido mais fácil ou mais difícil, você pode ter enfrentado mais lutas ou menos lutas. Quando a gente olha para trás, a gente vê como Deus tem conduzido todas as coisas. Então é isso aqui, ó. As obras de Deus são assunto para um estudo geral e são assunto para um estudo particular. Comece a analisar a sua vida. Ela pode não estar nesse momento exatamente como você gostaria. Geralmente não está, né? A gente nunca está satisfeito, a grande verdade é essa. Essa semana a Cleide falou assim: poxa, teve o feriado aí, né? 2 dias, já acabou. Aí hoje ela voltou para o trabalho. Aí eu estava falando assim: pois é, dia 18 Pedro II volta, eu nem vi, passaram 20 meses, já acabou. A gente nunca está satisfeito, né? Tô 20 meses em casa recebendo sem trabalhar. Aí agora eu tenho que voltar, puxa vida, já tem que voltar, passou tão rápido. A gente nunca está satisfeito, a grande verdade é essa. Mas quando a gente olha e começa a perceber o cuidado de Deus, a gente tem motivo para agradecer. Sabe, a gente precisa agradecer. Vinde e vede as obras de Deus. Versículos 6 e 7 dizem assim:
Converteu o mar em terra seca, passaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Ele domina eternamente pelo seu poder, os seus olhos estão sobre as nações. Não se exaltem os rebeldes. Poder invencível, imutabilidade e onisciência. Isso é conforto para os crentes e pavor para os ímpios. Poder invencível, converteu o mar em terra seca. Deus é tremendo, Ele faz aquilo que ninguém pode fazer. Alguém podia abrir o mar vermelho? Então Deus abriu. Simples assim. Moisés chega lá, né, fugindo, vem com aquele povo todo, convenceu o povo, saíram do Egito, vieram as pragas, eles saíram, que legal, deram de cara com o mar. Aí o mar aqui, os egípcios atrás, o que o povo fez? Foi para isso? Você tirou a gente do Egito? Não tinha cemitério suficiente lá não, para a gente morrer aqui? No meio, na beira do mar, e as aves vão comer, nem enterro decente a gente vai ter? O povo começa a reclamar. E aí Moisés fica numa situação difícil, e aí Deus fala o quê? Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel, que marchar é função de vocês. O mar deixa que eu resolvo. É isso? Poder invencível. Isso é o quê? É conforto para os crentes. E é terror para os ímpios. Por quê? Quando o mar abriu, o povo passou. Que bonito. Que bonito. Quando os egípcios tentaram passar o mar, que feio. É bom saber que nós temos um Deus que é invencível. É isso? Poder invencível. Imutabilidade. Olha aqui, Ele domina eternamente pelo seu poder. Deus não envelhece, não se cansa, não enfraquece, não perde o seu poder, não está pensando em se aposentar, não está dando entrada no INSS, eternamente. Imutabilidade. E onisciência. Os seus olhos estão sobre as nações. Seus olhos estão sobre as nações. Ele conhece tudo. Ele sabe todas as coisas. Então, quando eu lembro que eu tenho um Deus que é invencível, que não muda e que sabe de todas as coisas, eu descanso. Agora, se eu não fosse crente, e eu um dia parasse para pensar que tem um Deus que é todo poderoso, que não muda e sabe tudo a meu respeito, isso me deixaria desconfortável, para não dizer apavorado, né? Então, está aqui, é conforto para os crentes e apavor para os ímpios. Versículos 8 e 9, bendizei povos ao nosso Deus, e fazei, depois do versículo 7 tem o que de novo? Sei lá, tem outra pausa, para a gente pensar novamente, né? No poder invencível de Deus, na sua imutabilidade, na sua onisciência. Então eu paro, penso, reflito e descanso. Versículos 8 e 9, eles dizem assim, bendizei povos ao nosso Deus e fazei ouvir a voz do seu louvor, ao que sustenta com vida a nossa alma e não consente que sejam abalados os nossos pés. Segurança eterna dos crentes. Versículo que eu cito muitas vezes, 1 Coríntios 1:9, fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho. Então veja, fidelidade do Senhor, a segurança eterna dos crentes. Jesus Cristo fala assim, as minhas ovelhas são, fala minhas, as minhas ovelhas são minhas, e ninguém as arrebata da minha mão. Não é isso que Jesus fala? Aí Paulo fala, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Os problemas, as dificuldades, as perdas, as dores, as doenças, os sofrimentos, as lágrimas, podem me abater porque eu não sou de borracha, não sou boneco, a gente tem sentimento, a gente chora, a gente se entristece. Eu já estava falando com uma amiga que está passando por um problema sério, falei para ela, olha, permita-se se entristecer, isso não faz de você menos crente,
Você não é, eu falei para ela, tu não é uma boneca. Então, se entristecer é normal em muitas situações. Você se entristece, você chora. Quantas vezes o salmista, né, os salmistas aqui, eles choram, colocam diante de Deus, Senhor, a minha alma está triste até a morte, ele está angustiado, né, o meu humor se tornou em sequidão de estio. O que é sequidão de estio? É exatamente isso, a estiagem, não chove, a terra fica seca, ela começa a rachar, ela fica endurecida, e o salmista fala, eu estou assim. Então, permita-se ficar triste. Eu falei, o crente, o povo de Deus, tem todos os motivos para ser o povo mais feliz do mundo, mas crente não é maluco, crente não é bobo alegre. Está rindo de quê? Nem sempre a gente está com vontade de rir, nem sempre a gente está feliz naquele momento. Dá um sorriso para esse irmão agora, não quero, não estou afim, eu hoje não estou. Então chore diante do Senhor, mas não deixe de cultuar, mas não deixe de louvar. É isso, né? Então, exatamente, a gente tem esses momentos de tristeza, mas a gente tem essa segurança eterna, de que o pior que pode me acontecer neste mundo é a morte. A Bíblia diz que a morte é o último inimigo a ser vencido, né? E todos nós, a não ser que Cristo volte antes, todos nós passaremos por ela. E eu já falei isso, você vai morrer ou por idade avançada, ou por doença, ou por acidente, todos nós um dia vamos passar por ela. A não ser que Jesus volte. Seria bom que Jesus voltasse agora, né? Aí nem pela morte a gente passa. Aí seremos transformados num piscar de óleo, diz o apóstolo Paulo. É um negócio assim, espetacular. Mas se isso não acontecer, a gente vai passar por ela. Depois disso, não tem nada pior para acontecer, porque depois disso, para quem é crente, só tem, aí vale aquilo que esses doidos falam por aí, é só vitória, é só vitória, só vitória, está tudo dando errado, é só vitória é nada, depois que partimos desse mundo, sim. Então nada nos pode separar do amor de Cristo, é isso? É a segurança eterna dos crentes, ó, bendizei, povos ao nosso Deus, fazer ouvir a voz do seu louvor, ao que sustenta com vida a nossa alma, olha que coisa, e não consente que sejam abalados os nossos pés. Deus sustenta com vida a nossa alma, vida eterna, que só o crente tem. É isso? Versículos de 10 a 12, eles dizem assim, pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste como se afina a prata, tu nos puseste na rede, afligiste os nossos lombos, fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças, passamos pelo fogo e pela água, mas nos trouxeste a um lugar espaçoso. Aqui o salmista reconhece a mão de Deus nas aflições, nas perseguições e nos livramentos. Tem uma coisa interessante que a gente precisa pensar um pouquinho aqui a respeito disso. Davi, ele comete, claro, ele era um homem e pecava como qualquer um de nós, mas existem dois pecados na vida de Davi que ficaram marcados como sendo muito sérios. Um é o mais famoso, que é o caso dele com Batseba, né? Ele cobiçou a mulher, mandou trazê-la, engravidou, depois mandou o marido dela para a morte. Esse é o mais famoso. Mas tem um outro pecado de Davi que trouxe problemas sérios para ele. Qual foi? Quem falou? Eu não ouvi. Pode falar, não estou ouvindo. Contar o povo, o censo, né? O censo. Deixa eu ver aqui para os irmãos, quer ver? Olha só coisa interessante. Isso aqui é estranho, porque quando é que conta que Davi contou o povo aqui? Já vê se você acha aí para mim, por favor, a contagem do povo. Porque o que acontece? O que eu quero destacar para os irmãos? Esse pecado de Davi, quando Davi conta ao povo, ele manda fazer o censo, na verdade, qual foi o erro de Davi? É porque ele vai se vangloriar, ele estava confiando no tamanho do exército dele. Ou seja, ele deixou a vaidade subir ao coração.
Interessante que quando ele manda Joabe sair para fazer a contagem, Joabe era o comandante do exército, Joabe fala para ele, olha, assim multiplique o Senhor esse exército muito mais, e que o rei viva para ver isso. Mas por que tem o rei, meu senhor, prazer nisto? Mas Davi não ouviu Joabe. É isso aí, qual é o capítulo? Segundo Samuel 24. Ah lá, olha lá. Agora olha que coisa interessante. A ira do Senhor se tornou a acender contra Israel. Incitou a Davi contra eles, dizendo, vai, numera a Israel e a Judá. Só que isso é contado também em Reis. Em Reis. Quando conta em Reis, diz que Satanás incitou Davi a contar o povo. Lá em Samuel diz que foi o Senhor. Em Reis vai dizer que foi Satanás. Foi o Senhor ou foi Satanás? Quem acha que foi o Senhor? Levanta a mão. Quem acha que foi Satanás? Levanta a mão. Quem não sabe o que achar, levanta a mão. Isso aí. Isso aí. Olha só. Porque a Bíblia diz que foi o Senhor, a Bíblia diz que foi Satanás. Então a gente precisa entender o seguinte. Satanás, ele sempre quer fazer algo para nos destruir. João 10:10. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Satanás só faz isso. Satanás só faz isso. Então, Satanás, ele coloca isto no coração de Davi, no intuito de destruir Davi e de prejudicar o povo. Quando o autor de Samuel vai falar que foi o Senhor, e aí diz que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, na verdade não diz porque alguma coisa aconteceu, e aí Deus permite que Satanás faça isso com Davi. É igual a história de Jó. É igual a história de Jó. Quem foi que chegou lá e tocou em Jó, né, e fez com que caísse lá a casa, matasse os filhos de Jó, permitiu que os ladrões fossem lá e roubassem tudo, depois tocou em Jó, e Jó ficou coberto de feridas, não é isso? Da planta dos pés até a raiz dos cabelos, não foi Satanás? Mas quem foi que permitiu? Deus. Satanás só faz aquilo que Deus permite. Satanás, o limite dele é imposto por Deus. Porque se Satanás fizesse tudo o que ele quer, ele já tinha matado você, a mim, todo mundo. Roubar, matar, destruir. Pode falar, Cristiano. Essa vaidade. Isso aí. E Deus permite. Isso pode ter sido. Pode ter sido. Então, em última análise, tudo tem origem em quem? Em Deus. Não é que Deus é o causador do mal. Não é isso. Deus não é culpado pelo mal. Mas Deus permite, muitas vezes, que o mal nos atinja por razões que muitas vezes nós não entendemos. Porque a gente conhece a história de Jó, só que a gente está aqui no conforto de milhares de anos depois. Jó não sabia. Essa conversa que Deus tem lá com Satanás no começo do livro, né? Que Satanás fica lá pedindo para fazer, e Deus fala, não, faz isso, não faz aquilo. A gente sabe, mas Jó não leu o livro de Jó. Ele não sabia. Então, muitas vezes as coisas acontecem e a gente não sabe. Então, o salmista, ele reconhece tudo como vindo de Deus. Em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, né, ele vai falar, ele vai dizer que nós recebemos do Senhor o bem e o mal. Jó fala isso para a mulher. Quando a mulher dele fala assim, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa Deus e morre. Ele diz o que para ela? Como qualquer doida falas tu. Recebemos o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Não é que Deus causa o mal, mas Ele pode permitir muitas vezes que as coisas nos atinjam. Deu para os irmãos entenderem isso? Ficou confuso? Pessoa meditar, que talvez esteja errado. Então veja, quem tentou foi Satanás. Tiago fala que Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta.
Não é Deus quem tenta, é Satanás quem tenta. Mas tudo que Satanás faz, é só se Deus permitir. Ninguém faz nada sem que Deus permita, nem o diabo. O diabo não é dono de nada, não é dono nem do inferno. Quem criou o inferno foi Deus. Ele mora de favor. Percebe isso? Tudo é de Deus. Aí aqui, a gente volta aqui no Salmo, né? A gente volta aqui no Salmo. Versículos de 10 a 12. Pois tu, ó Deus, nos provaste. Vê que ele não fala que o Senhor tentou, o Senhor provou. Tu nos afligiste como se fina prata, nos puseste na rede, afligiste os nossos lombos, fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças, passamos pelo fogo e pela água, mas nos trouxeste a um lugar espaçoso. O salmista reconhece o quê? Que nas perseguições, nas tribulações, nas dores, nas lutas, nos sofrimentos, Deus estava presente. E Deus estava presente fazendo o quê? Preparando o povo para chegar na terra prometida. A referência aqui ao lugar espaçoso é a terra quando eles chegaram. Muitas vezes Deus permite aflições nas nossas vidas, na nossa caminhada. A nossa vida não é chamada na Bíblia várias vezes de peregrinação. Somos peregrinos, forasteiros, buscamos uma pátria celestial, uma pátria melhor, aguardamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Não é a ideia de uma caminhada. O peregrino, ele não mora no lugar. O peregrino não tem terrenos por onde ele passa. O peregrino não carrega muita bagagem, porque ele está sempre se movimentando. O peregrino não se apega aos costumes do local, porque ele não vai ficar ali muito tempo. Não é isso que a Bíblia diz que nós somos? Peregrinos, forasteiros. Então Deus muitas vezes permite nesta nossa peregrinação, que é curta neste mundo, que a Bíblia diz que a nossa vida é como um vapor que logo existe e depois se desvanece, que some. É a panela do arroz, quando está cozinhando. Você tira a tampa, sobe aquela fumaça. No mesmo momento que ela sai, ela some. A vida não é assim? Rápida, um conto ligeiro, diz Moisés no Salmo 90, passa rapidamente e nós voamos. Então, nessa curta peregrinação nossa, e a gente acha até estranho, porque quando Jacó chega no Egito lá para encontrar José, aí o faraó pergunta, quantos são os anos da tua vida? E ele fala, eu só tenho 130 anos, poucos e maus são os dias da minha vida. Poucos e maus, 130? É, porque passa rápido. Então veja, Deus permite isso porque Ele está nos preparando para chegar aonde? No lugar espaçoso. Esse lugar espaçoso é o? Fala céu. É o? Céu. Céu. Em tudo o salmista vê a mão de Deus. Mesmo quando Satanás tenta nos destruir, não tenha dúvidas, Deus está controlando até mesmo Satanás. Nada foge do controle de Deus, nada foge ao controle de Deus, nem mesmo o próprio diabo. Até mesmo o deserto, é isso aí. É por um determinado tempo, exatamente. Existe limite, né, para as provações, para a justiça que Deus aplica sobre as nossas vidas, até para o castigo que Ele possa trazer. Existe um limite. E Deus sabe até aonde vai. Muito bem. A gente tem que caminhar. Versículos de 13 a 15, entrarei em tua casa com holocausto, pagar-te-ei os meus votos, os quais pronunciaram os meus lábios e falou a minha boca quando estava na angústia. Oferecer-te-ei holocaustos gordurosos com incenso de carneiros, oferecerei novilhos com cabritos. Decisões tomadas, resoluções pronunciadas e atitudes públicas confirmadas. Decisões tomadas. O que eu vou fazer? Vou entrar na casa com holocausto, vou pagar meus votos. Resoluções pronunciadas. Ele fala isso, que os meus lábios, né, pronunciaram os meus lábios, falou a minha boca quando estava na angústia. Versículo 15, oferecer-te holocaustos. Publicamente, ele vai realmente mostrar que estava falando a verdade. Ou seja, você toma uma decisão, você declara isso diante de Deus, então é bom que você pague depois. Melhor é que não votes do que votes e não pagues. Veja que ele diz, eu vou pagar os votos que os meus lábios pronunciaram quando? Quando eu estava na angústia. Ah, Senhor, estou sofrendo tanto, está tão difícil, o Senhor me ajudar. Aí depois esquece. Não esquece não, hein? É bom não esquecer. Se você tem
facilidade para esquecer, anota. Sempre que você fizer um voto com Deus, anota. Dia 3/11/2021. Fiz um voto com Deus de que faria isso. Para você não esquecer, porque Deus não esquece. Melhor é que não vote do que votes e não pagues. Versículo 16. Vinde e ouvi, todos os que temeias a Deus, eu contarei que Ele tem feito a minha alma. O falar sobre Deus, ele tem que ser simples. Vinde e ouvi. É o falar. Não tem que fazer nada mirabolante, não tem que fazer show, não tem que fazer pirotecnia, show de fogos e nada disso. Venham e ouçam, eu vou falar. Fale sobre Deus. Ele tem que ser público, todos. Ele tem que ser experimental, ou seja, pessoal. Eu vou falar aquilo que Deus fez a quem? A minha alma. Então, só pode falar com propriedade a respeito de Deus aquele que tem experiência com Deus. Ninguém pode falar do que não conhece, ninguém pode falar do que não vive, ninguém pode dar aquilo que não tem, né? Versículo 17, a Ele clamei com a minha boca, e Ele foi exaltado pela minha língua. O que é ganho em oração deve ser exibido em louvor. Eu pedi, o Senhor me ouviu, atendeu a minha oração, então vou louvá-lo. Tem gente que é boa para pedir, na hora de agradecer, some. Eu lembro que estava numa igreja na época, e foi a Copa da França, olha que coisa, Copa da França, já tem muito tempo isso. A Copa da França foi em 98, né? 98. E aí tinha um casal lá na igreja, e eles foram à França assistir, né? Tinham um recurso e tal, foram à França. Sim, não fazia nada, vamos embora na França ver a Copa, foi ver a Copa. Aí foram para a França assistir a Copa. Só que no voo, sobrevoando lá o oceano, deu pane no avião. E o avião começou a... E deve ser uma sensação minimamente desconfortável, né? Você está no avião, aquele trem que foi feito para cair, começa a descer, e você olha para baixo, só tem água. Dizem alguns, eu não sei se é verdade, que aqueles assentos do avião que são flutuantes, dizem que é mentira, que aquilo não flutua nada. Eu não sei, porque eu nunca caí no meio do oceano com o avião, graças a Deus, né? Nem no seco, nunca caí de avião, graças a Deus. Mas veja, se aquilo flutua ou não flutua, eu prefiro não saber, eu prefiro que o avião não caia. Mas imagina se não flutuar, né? Aí o troço é pior ainda. Enfim, foi um desespero, eles contando, né? Foi aquele negócio, aquela agonia e tal. Aí, igual filme, né? Vai cair, aí pegou no tranco. Aí chegaram lá do outro lado. Chegaram no Brasil, primeiro culto de oração, estavam lá. Num fervor assim, comovente. Contaram a experiência, a igreja se solidarizou, claro, susto é, né? Mas antes disso, eles nunca foram ao culto de oração. E depois disso, também nunca mais. Então tem gente que é assim, vai lá só pagar promessa. É quase um católico, né? Não é isso. O que é ganho em oração deve ser expresso em louvor. E a gente louva a Deus cantando, a gente louva a Deus falando, a gente louva a Deus tendo compromisso com a obra dele. Foram lá e, não, Senhor, muito obrigado, puxa vida, não sei o quê, e sumiram. Sumiram. Aí vocês perguntam, o que aconteceu com eles? O avião caiu de novo no oceano. Não, claro que não. Estão vivos até hoje. Deus não é assim igual a gente, não. Também vai cair de novo agora, na próxima. Não é isso não, irmãos. Deus é que sabe. Mas o que é ganho, e na hora que aquele avião estava ameaçando cair, eles clamaram, Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de mim, fizer igual Bartimeu. Mas e depois? Cada um vai dar contas da sua vida a Deus. Mas sabe, irmãos, o salmista nos ensina. A Ele clamei com a minha boca. Ele foi exaltado pela minha língua. O que é ganho em oração deve ser exibido em louvor. Versículos 18 e 19.
Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Na versão revista atualizada diz, se eu atendesse, o Senhor não me ouviria. Mesma coisa. Mas, na verdade, Deus me ouviu, atendeu a voz da minha oração. O teste conhecido, aplicado e confirmado. Qual é o teste que ele conhece? Ele sabe que Deus não atende a oração daquele que não tem comunhão com ele. Ele aplica esse teste e ele confirma. Deus atendeu. Por quê? Porque eu sou perfeito? É isso que o salmista está dizendo? Não, mas porque eu ando em comunhão com Deus. Se Deus fosse atender só aqueles que são perfeitos, ele não ia atender ninguém. Deus não espera de nós perfeição. Deus espera de nós sinceridade. É isso. Porque ele sabe que nós não somos perfeitos. Diz o salmista no Salmo 103. Ele conhece a nossa estrutura e lembra que somos pó. Ele sabe disso. Mas ele quer que nós sejamos sinceros. E aí, finalmente, no versículo 20, termina: bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. A misericórdia de Deus, aqui ele está falando de Deus como um rei. Ele está falando que Deus é tremendo para com os filhos dos homens, as suas obras, o seu poder. Então Deus aqui é considerado como um rei. Na antiguidade, quando os reis e as rainhas eram rainhas, ou seja, mandavam mesmo, não eram figuras decorativas como a gente tem hoje em dia, né? Você não tem os reis aí que mandam. A rainha da Inglaterra não manda, da Espanha não manda, né? Da Suécia não manda, não tem isso. Eles estão ali e tal, mas antigamente a palavra do rei era lei, a palavra da rainha era lei. Na época que reis e rainhas mandavam, a pessoa pedia uma audiência ao rei. E aí o rei, primeiro, ele podia se mostrar misericordioso em permitir que você falasse com ele. Se o rei não quisesse, ele falava, não, você não tem direito de falar comigo. Você só falava com o rei se ele permitisse. Depois que você falava com o rei, você começava lá a apresentar a sua súplica, a sua reivindicação, ele podia não querer ouvir, não, esse assunto não me interessa. E você tinha que sair da sala do trono. Se ele fosse benevolente, ele ia te ouvir até o final e ia atender ao seu pedido. Então, esse era o procedimento. Eu quero falar com a rainha Dalva. A rainha Dalva vai dizer, eu quero deixar você falar, eu não quero. Aí ela deixou. Aí eu chego diante da rainha e falo, rainha, é porque está acontecendo isso e aquilo. Não, esse assunto não me interessa. Eu parava de falar ali e tinha que sair. Ou então ela deixava eu falar até o final. Quando eu terminasse de falar, ela ia dizer se atendia ou não o meu pedido. Aí veja o que o salmista fala aqui. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Misericórdia de Deus em permitir a oração. Deus permite que nós falemos com Ele. Oração é um dever, mas é um privilégio que nós temos. A misericórdia de Deus em ouvir a oração. Ele escuta o que nós temos a dizer. Ele não está distraído, a gente está falando, tá bom, fala aí. Tem gente que é assim. Geralmente, adolescente, as mães ficam doentes, né? A mãe está falando, A Cléia reclama a beça do Davi. Eu estou falando, você não escuta. O quê? Não é isso? Deus não faz isso. Você está falando e não, Deus está ouvindo. A misericórdia de Deus em permitir a oração, em ouvir a oração e em responder a oração. Deus é rei. É o rei todo-poderoso, é rei dos reis. Mas ele se digna a nos atender. Não é legal isso? Eu acho. Eu acho isso sensacional. Por isso esse salmo é um salmo que louva a Deus pelas obras que Ele faz na vida dos homens. O Salmo 67, ele fala sobre o reino de Deus que abrange toda a terra. Mas isso aí, só semana que vem. Por enquanto, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Que Deus nos abençoe.